Boa noite, igreja. Som. 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 Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nesta noite, quando vamos prestar a Ele culto de louvor e adoração. Eu convido a todos que puderem abrirem suas Bíblias e colocar-se de pé. Salmo 125. Nós faremos a leitura em conjunto. Salmo 125. Leiamos todos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, mas que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Curvemos nossas frontes. Pai Santo e querido Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora, com o propósito, Deus, de render a Ti culto de ação, de graça, de louvor e adoração ao Teu nome. Somos imperfeitos, ó Deus, e de nada temos a oferecer ao Senhor, se não for pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Por isso nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração como cheiro suave e agradável à Tua presença. Pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito nos aperfeiçoe para que sejamos agradáveis a Ti, apesar de nossas faltas, de nossos pecados, mas cremos, ó Deus, que o perdão já tem sido nos dado pelo sacrifício do Senhor Jesus. E por isso, ó Deus, nos achegamos a Ti com louvores e adoração. Sê conosco, ó Deus, nesta noite. Ensina-nos, ó Deus, a Te servir cada dia melhor. Aumenta a nossa fé, é o que Te pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos louvar ao Senhor? Cântico, os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se
as nossas Bíblias em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos ler todos juntos, assentados mesmos. 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Nesse momento nós vamos ter 3 minutos de oração de confissão de pecado. E eu convido para essa oração a estar aqui na frente o presbítero em disponibilidade, Nivaldo Souza, que faça essa oração, que vem aqui à frente. Nós vamos ter 3 minutos de oração silenciosa. Logo após, ele quebrará o silêncio com a oração. Oremos. Deus, nosso Pai, nós louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado, tem nos guiado, tem nos protegido. Você tem nos dado, ó Deus, o privilégio e a oportunidade de estarmos diante do Senhor. Nessa noite muito especial, ó Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, cada um de nós. Nós necessitamos, nós precisamos, nós carecemos das tuas misericórdias. Nós carecemos, ó Deus, porque nós temos falhado, nós temos negligenciado, nós temos pecado, ó Deus, diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, diante das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha ao nosso coração nesse instante, para a nossa mente limpar, transformar. E venha, ó Deus, esclarecer a nossa mente, o nosso coração, a Tua palavra. O Senhor tem para cada um de nós nessa noite, ó Deus. Nós necessitamos do Senhor. Precisamos, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, nos encaminhar. Possa, ó Deus, nós possamos segui-los, os Teus caminhos santos, ó Deus. Por isso, ó Pai, as Tuas misericórdias duram para sempre. Perdoa, ó Deus, cada uma das nossas falhas. Perdoa, ó Pai, aquilo que desagrada ao Senhor. E fala conosco. Nós já estamos, ó Deus, felizes, ó Pai, por ter essa oportunidade. Estamos aqui nessa noite e podemos louvar o Teu santo nome e poder falar com o Senhor, ouvir a Tua palavra. Pai, é essa oração que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé nesse momento para entoarmos o cântico Os que confiam no Senhor. Aqueles que puderem ficar em pé. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações.
A igreja pode se assentar. Amados, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 7. Dos versículos 4 em diante. Hebreus 7, do 4 em diante. O texto diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Nós percebemos que o momento que nós temos de dízimos e oferta na igreja é um momento puramente bíblico. Então, você que foi convidado a estar aqui nesta noite, não se sinta constrangido com essa prática da igreja. Todos aqueles que são membros da igreja, eles têm o conhecimento e o entendimento de que o dízimo é algo bíblico e por isso nós temos tal prática. Então, se você que foi convidado a estar aqui nessa noite também gostaria de depositar no gasofilácio oferta ou dízimo, fique também à vontade, mas essa é uma prática da igreja em si. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem se colocar em pé, para que nós pudéssemos cantar Te Agradeço. Oh
Agradecendo esse momento de dízimo e oferta. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor deu a nós, teu povo, e que possamos a cada dia sermos gratos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, e compreendermos que quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas é porque o Senhor tem nos abençoado, é porque o Senhor tem dado a nós aquilo que precisamos, o trabalho e a renda, Senhor, para que tenhamos condições de sobrevivência, ó Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado com a tua igreja, e que esses dízimos e ofertas, Senhor, sejam única e exclusivamente visando a tua obra, Senhor, a propagação do teu nome. Muito obrigado por tudo, que o Senhor esteja nos abençoando em todos os momentos. Em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. A igreja pode assentar? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139. Eu estarei fazendo essa leitura do versículo 1 ao versículo 10. A igreja acompanha em silêncio. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Nós vamos, neste momento, ser conduzidos pelo cântico Não há Deus Maior. Deus
Amados irmãos, pode se sentar? Convido a igreja a abrir sua Bíblia em Colossenses. A partir dessa noite, nós vamos ter uma sequência de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Então, a partir de hoje, nós vamos ter só um momento de introdução, um panorama, porquê da importância de estudarmos a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler hoje os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Por ocasião da ceia, é por isso que nós não chamamos nem professoras e nem as crianças para sair nessa noite, tá? Por ocasião da ceia, elas permanecem conosco aqui. Mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, queremos aqui apresentar a nossa insignificância e insuficiência diante da Tua Palavra. Com toda certeza, nós temos o entendimento de que, por nós mesmos, não somos capazes de poder expor a Tua Palavra, Deus, de forma fiel e íntegra, a não ser, Deus, mediante a iluminação do Teu Espírito, do Deus Espírito Santo. E também temos a certeza e a convicção de que ninguém aqui pode ser convencido, por melhor que possam ser os meus argumentos. Mas nós só podemos ser convencidos, Deus, mediante também o Deus Espírito Santo. Porque a Tua Palavra é muito bem clara a respeito disso, porque ela diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, com isso nós queremos aqui expressar a nossa total confiança e segurança no Senhor, no Deus da Palavra, no Deus que também nos ilumina para que nós possamos compreender essa palavra bendita. Em nome do Teu Filho Cristo Jesus é que nós oramos e louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos, Deus, expor a Tua Palavra, de podermos estudar a Tua Palavra juntos, como igreja, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amados, de repente você pode estar se perguntando, pastor, mas por que da importância de nós introduzirmos esse assunto, de termos uma compreensão panorâmica a respeito da carta de Paulo aos crentes de Colossos? Por que disso? A primeira coisa que nós podemos afirmar categoricamente e com muita força e vigor é que a carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. E esta é a grande tese do apóstolo Paulo nesta carta aos crentes de Colossos. É certo que o estudo dessa carta de Paulo aos Colossenses, ela é absolutamente oportuna e necessária para os dias de hoje. Por quê? Uma vez que está sendo assistido um ressurgimento de uma forma vigorosa e também de obras insolentes, aonde pessoas têm se levantado para escrever atacando o nosso Deus e também o nosso Salvador, Cristo Jesus. Onde homens insolentes, homens reprovados quanto à fé e também homens soberbos e arrogantes bravejam de certa forma contra a pessoa de Cristo Jesus, levantando uma bandeira e ao mesmo tempo disparando com um grosso calibre
desacreditando ou tentando ridicularizar a pessoa do nosso Salvador, Cristo Jesus, aonde muitas vezes eles tentam nesses escritos dizer o seguinte, que Cristo não nasceu de uma forma virginal de Maria, que a encarnação de Cristo não é verdadeira, e tentam mostrar que a santidade de Cristo também não foi real, e que a morte expiatória de Cristo, e especialmente a ressurreição de Cristo Jesus, não houve. Pessoas estão se levantando e atacando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com algumas obras nesse sentido. E se você observar na história, você vai perceber que a doutrina a respeito da pessoa de Cristo Jesus, ela sempre agitou o inferno. Ela sempre fez com que o inferno se levantasse. Porque nenhuma doutrina foi mais debatida, foi mais questionada, foi mais distorcida e foi mais perseguida do que as doutrinas ligadas à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso já começou no primeiro século, naquilo que o pastor Alessandro já trouxe aqui a respeito do gnosticismo. E o gnosticismo, ele também traz uma ideia dualista, porque ele vem mostrar para mim e para você que a matéria ela é algo mal e o espírito é algo bom. Então, ele quer nos ensinar a seguinte coisa, que como Cristo, sendo Deus, sendo Filho de Deus, possa ter se encarnado ou nascido de uma mulher. E quanto a isso, eles entendiam assim, olha, Jesus então ele não pôde se encarnar, porque Jesus é bom, não é isso que é ensinado, então isso está fora, porque era isso que os gnósticos criam, que a matéria ela é coisa ruim, mas o espírito é bom. Basta você notar que no quarto século surge também ligado à heresia gnóstica, surge também uma outra heresia que ela foi combatida no concílio de Nicéia no ano de 325, quando um presbítero da igreja chamado Ário de Alexandria, no Egito, ele então se levanta e começa a propagar e começa a anunciar, dizendo assim, que Cristo não era coigual, que Cristo não era coeterno e que Cristo não era consubstancial ao Pai, ou com o Pai. E isso então foi disseminado na igreja, precisando assim que houvesse um concílio aonde eles pudessem debater a respeito disso que o presbítero Ário tinha levantado. E ali então o imperador Constantino, ele convoca um concílio e Atanásio, um dos pais da igreja, se levanta e ele então começa a defender de uma forma severa a respeito de Cristo Jesus, dizendo que Cristo Jesus é coigual, é coeterno e também consubstancial com o Pai. Aquilo que Ário estava negando é aquilo que Atanásio ele afirma com veemência, com força e com conhecimento. É percebido, amados, que nos dias de hoje, alguém se levanta e escreve, então, um novo livro e defende uma nova tese e diz, agora nós descobrimos algo que vai colocar por terra o cristianismo e ainda jogar uma pá da cal sobre as convicções dos cristãos. De vez em quando você ouve isso, de vez em quando você lê algo sobre isso, de vez em quando você vê na internet alguma coisa a esse respeito. Mas com o tempo o que nós vamos notar e perceber mediante a tudo isso, é que essa voz desses ácidos e inimigos de plantão, elas vêm se calando, e suas obras se cobrem de pó, e a palavra de Deus, ela segue vitoriosa e sobressaindo. E então o caminho da palavra do Senhor continua sendo propagado nas igrejas de uma forma fiel, aonde só Cristo Jesus é quem salva, só Cristo Jesus é quem redime, só Cristo Jesus é quem perdoa, só Cristo Jesus é quem tem todo o poder nos céus e na terra. É isso, amados, que nós
temos percebido, e é isso que continua sendo divulgado nas igrejas que crê em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e louvado seja o Senhor mediante a tudo isso. Porém, é preciso pensarmos aqui a respeito desta carta, que foi basicamente escrita para tratar de algumas razões aqui, aonde Paulo ele vai resolver alguns problemas que estavam acontecendo em Colossos, na igreja de Colossos. E a primeira razão que Paulo escreve é porque a doutrina de Cristo já vem sendo atacada ao longo dos séculos. A primeira razão, porque a doutrina de Cristo, ela já vem sendo atacada ao longo dos séculos. E isso quer seja pelo gnosticismo, quer seja pelo arianismo, que é a doutrina do presbítero Ário, e isso também tem surgido nos dias de hoje por meio de algumas seitas, por meio de algumas figuras que têm se levantado, aonde muitas vezes elas dizem que são o próprio Jesus, aonde muitas vezes elas dizem que somente quem faz parte dessa seita é que é salvo, ou alguém que guarda um dia, ou alguém que usa tal tipo de roupa é salvo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber algo totalmente diferente, porque nós cremos que a salvação ela se dá única e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus é o suficiente, nós não precisamos de mais nada e de mais ninguém. É por isso que nós cremos na doutrina de que eu e você somos salvos pela graça somente. E não há outro caminho quanto a isso. É por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento ao qual já foi posto, que é Cristo Jesus. Ninguém pode. E quando você olha para Atos 4:12, lá Lucas ele vai registrar dizendo assim, que nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome há dado por Deus, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Somente Cristo Jesus. E isso é muito claro em toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra segurança. Mas, infelizmente, alguns continuam negando a divindade de Cristo, outros continuam negando a humanidade de Cristo, e outros continuam negando a impecabilidade de Cristo. Uma segunda razão pela qual Paulo escreve, porque a doutrina da criação tem sido atacada com grande malignidade. A tese que nós vamos examinar depois no capítulo 1, quando Paulo diz que todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas por Jesus, pelo Cristo, pelo Filho de Deus, é algo extraordinário. Porque quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que os gnósticos que moravam em Colossos, eles negavam que Deus pudesse ser o Criador. Por quê? Porque eles entendiam que a matéria é algo mau, a matéria é algo ruim. Então, a matéria sendo ruim, como que Deus, sendo um ser bom, pudesse criar tal coisa? Como que Deus, sendo tão bom, pudesse criar tal coisa? Mas o que Paulo vai mostrar é que Deus, em Cristo Jesus, criou tantas coisas visíveis quanto as coisas invisíveis. Olha só, Paulo ele vai contrariando a tese dos gnósticos aqui em Colossos. Mas ainda hoje, amados, nós vamos perceber que a respeito da doutrina da criação tem sido atacada, e ultimamente o patrono do ateísmo, chamado Richard Dawkins, um filósofo francês, ele lançou aqui no Brasil o seu livro, que foi traduzido em 2007, Deus, um delírio. Dawkins escreveu que Deus é um delírio. E logo no prefácio, aquele que fez o prefácio do livro, ele diz que quem lê essa obra de Dawkins, quem lê esse livro, vai abandonar essa bobagem da fé cristã. Porque ele diz que crer em Deus é um delírio de mentes fracas. Porque acreditar em Deus, acreditar na Bíblia,
e acreditar no cristianismo é para gente que não tem massa cinzenta, é para gente que não pensa, é para gente que não tem discernimento, é para gente que não tem juízo, é para gente que não tem bom senso e que não chegou à fase adulta do seu conhecimento ou da sua maturidade. Mas na verdade, quando nós olhamos para isso, quem está delirando de fato é Richard Dawkins. Porque Richard Dawkins, ele não entende que a fé cristã, ela não está fundamentada apenas em sentimentos, mas a fé cristã, ela está fundamentada em fatos. E nada como nós podemos comprovar isso mediante os milagres de Cristo Jesus. Porque o milagre é relatado por alguém como algo que aconteceu, como algo que mudou, como algo que transformou, e isso é fato, e isso não pode ser iludido. E isso não pode ser contrariado. Então, na verdade, quem está delirando em meio a tudo isso é o senhor Richard Dawkins. Porque hoje nós acreditarmos que uma explosão ou uma evolução de geração espontânea, ou que uma evolução de bilhões e bilhões de anos tenha gerado um universo tão vasto, um universo tão complexo, com tanta ordem, com tanta harmonia, e realmente muito mais difícil no sentido da nossa mente de crer que o mundo surgiu de um nada ou de uma explosão. Mas é muito mais fácil nós crermos que o mundo foi criado por uma mente sábia, por uma mente onipotente, por uma mente onisciente, por uma mente que conhece todas as coisas e que sabe de todas as coisas e que conhece o seu coração e que sabe aquilo que você pensa, que sabe aquilo que você faz. Quando nós lemos a carta de João lá, a Apocalipse, quando Jesus fala às 7 igrejas de Apocalipse, algo fantástico é que Jesus, para todas essas 7 cartas, ele diz a seguinte coisa: eu te conheço, 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 eu te conheço. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, aquilo que a sua esposa não viu, eu vi. Aquilo que os seus pais não viram, eu vi. Aquilo que o seu esposo não viu, eu vi. Aquilo que você fez quando fechou a porta do quarto, eu estava lá. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você faz. Nada foge dos meus olhos. Nada foge. Porque somente um Deus todo-poderoso pode fazer um universo assim, aonde Ele conhece todas as coisas, aonde Ele controla todas as coisas, aonde Ele domina todas as coisas. Terceira razão: porque a doutrina da redenção tem sido atacada com grande violência. E você vai perceber que Paulo, então, ele vai aqui mencionar isso também no capítulo 1, onde mesmo Cristo, o Criador, o mesmo Cristo, ele é também o sustentador, e Cristo também é o redentor da minha vida e da sua vida. É por isso que nós cremos que não há outro caminho para que alguém possa ser salvo. Às vezes as pessoas têm a ideia de que eu posso ser salvo porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não jogo, porque eu não vou para balada ou qualquer coisa assim, pensando que as boas obras podem levar ela a uma salvação. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação, ela é na suficiência da pessoa de Cristo Jesus. É quando Jesus me chama e eu entendo que eu não preciso de nenhum adereço para ser salvo, a não ser Cristo Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz no capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro, pelo qual importa que eu e você possamos ser salvos. É um ledo engano nosso, ou um ledo engano das pessoas que ensinam e trabalham a ideia de que eu posso ser salvo por fazer alguma coisa boa. Mas deixa eu esclarecer algo para você. Mas todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele precisa fazer boas obras. Você não faz boas obras para ser salvo, mas as boas obras, elas podem então te caracterizar como alguém transformado em Cristo Jesus. É por isso que quando Lucas escreve a respeito da fé e das obras, ele não está contradizendo esse ensino. Mas Lucas está perguntando para mim e para você assim: você é crente? Cadê a sua obra? De repente ele olha e pergunta assim: você é crente?
Cadê sua fé? Porque Lucas entende que fé e obras caminham juntos. Obrigado. Tiago entende que fé e obras caminham juntos. Porque todo aquele que nasceu em Cristo Jesus precisa praticar boas obras. Não como meio de salvação, mas como meio de gratidão daquilo que Deus fez no meu coração e no seu coração. E isso precisa ficar claro também para a minha vida e para a sua vida. É por isso, amados, que Paulo, então, ele escreve para mostrar a respeito de que Cristo Jesus, ele é também o nosso Redentor. Porque não é pelo esforço. Mas, infelizmente, algumas heresias por aí, e até mesmo o gnosticismo do primeiro século, vinham dizer a respeito disso. Mas quando Paulo vai falar de que a nossa salvação é pela redenção em Cristo Jesus, nós vamos notar e perceber o seguinte, amados, que a expiação em Cristo Jesus, sabe o que ela faz comigo e com você? Ela trabalha a ideia de que o orgulho humano de poder ser salvo por você mesmo cai por terra. Ninguém é salvo por si mesmo. Ninguém é salvo por fazer coisa boa. Porque o homem, ele gosta de ser o centro das coisas. O homem, ele gosta de estar chamando a atenção das pessoas. É por isso que muitos batem no peito e dizem assim, olha, eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você lembra lá da parábola que Lucas conta a respeito do fariseu e do publicano? E na parábola, o fariseu, ele batia no peito, ele olhava e dizia assim, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, porque eu devolvo dízimo, eu faço oração, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano, ele batia no peito, nem ousava levantar a cabeça, e ele dizia assim, ser propício a mim, pecador. Enquanto um entendia que ele era salvo por fazer coisas boas, o outro entendia que ele não podia se chegar a Deus a não ser pelo próprio Deus. Como você tem pensado que você pode se chegar a Deus? Você tem acreditado que você pode chegar a Deus pelos seus próprios esforços? Pelo seu próprio conhecimento? De repente, pela sua própria força, pelo seu próprio braço? Ou você também entende que você só pode chegar a Cristo Jesus se Ele tomar iniciativa na minha vida e na sua vida? Se Ele direcionar a minha vida e a sua vida. Às vezes, amados, nós temos a melhor doutrina, mas às vezes nós não temos a melhor prática na compreensão dessa doutrina. Porque às vezes nós pensamos que o fato de Cristo ter nos alcançado, eu não preciso agora ter nenhuma atitude de poder levar esse Cristo a outras pessoas. E não é isso que a palavra ensina. A palavra mostra que eu e você precisamos levar esse Cristo também a outras pessoas, que elas possam conhecer que a salvação ela não é por méritos, mas ela é pela graça em Cristo Jesus, e só Jesus salva. Uma quarta razão para isso, amados, é porque a doutrina da santificação tem sido também atacada. Olha só, a doutrina da santificação também tem sido atacada por causa desse falso ensino na igreja de Colossos e também do falso ensino nas igrejas nos dias de hoje, aonde algumas pessoas, infelizmente, equivocadas, elas dizem, olha, desde que você entregue o dízimo, desde que você traga a oferta, desde que você participe de alguma campanha aonde envolva dinheiro, você pode viver lá fora da forma que você quiser. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Porque quando você olha para Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 11, você vai perceber que Deus, Ele nos chamou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos viver de forma santa e irrepreensível. Irrepreensível. E as pessoas, elas estão ficando equivocadas quanto a isso. É por isso que Paulo, então, vai escrever no capítulo 2, para poder combater essa ideia. Porque o que estava acontecendo em Colossos era o seguinte, os gnósticos ali estavam atacando a doutrina da santificação, dizendo assim, se o corpo é matéria, e a matéria é má, então de duas uma,
Ou você castiga este corpo, ou você flagela este corpo por meio do caminho do ascetismo, privando-se de comida e de conforto, ou você então deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa os seus parentes e vai para o mosteiro, e ali você então começa a flagelar o seu corpo, ali você começa a surrar o seu corpo, até você não ter mais forças nenhuma, ou você então agora começa a se privar de comidas, de bebidas, ou você começa a se privar disso ou daquilo outro. Ou eu e você chegamos a uma conclusão de repente assim, bom, o que eu faço com o meu corpo, ninguém tem nada a ver com isso. E não é verdade. Às vezes as pessoas elas têm esse engano nesse sentido. Porque a Bíblia diz que o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então tem muito a ver aquilo que eu e você fazemos com o nosso corpo. E nós precisamos ter o maior cuidado. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina para mim e para você, dizendo assim, olha, logo já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho na carne, ou que carrego na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque o que Paulo está dizendo é assim, olha, esse corpo não é meu. A partir do momento em que Cristo Jesus me chamou, esse corpo agora é totalmente dele. Claro que eu e você somos desobedientes e muitas vezes nos metemos em algumas enrascadas. Mas isso não é motivo para que eu e você vivamos uma vida sem santidade. Rapidamente eu e você precisamos correr e pedir perdão e vir para os pés do Senhor. Essa deveria ser a minha atitude e a sua atitude diante de situações assim. Mas o que acontece comigo e com você quando nós pecamos, amados? Na maioria, em vez da gente correr para os braços do Senhor, nós procuramos nos distanciar do Senhor. Nós procuramos nos distanciar dos irmãos. Em vez de chegarmos em alguém, fazermos aquilo que a Bíblia diz, eu não estou dizendo em qualquer pessoa, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados, e a Deus para sermos perdoados. Nós deveríamos correndo, pedir perdão a Deus e correndo num irmão, numa irmã que você confia, que você acredita que leva uma vida séria com Cristo Jesus e dizer, irmão, irmã, por favor, me ajude, porque eu não tenho conseguido vencer esse meu pecado. Porque é assim que a Bíblia diz que eu e você precisamos fazer. É assim que a Bíblia diz que eu e você precisamos caminhar. Porque, amados, se nós não fizermos dessa forma, nós vamos acabar entrando numa vida de licenciosidade. Uma vida que os gnósticos, eles estavam ensinando e que ia desaguar e que ia desembocar numa vida que estava contrária a uma vida de santidade. A uma vida de santidade. E nós precisamos pensar sobre essas coisas. Nós precisamos pensar muito bem aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo, aquilo que a nossa boca está falando. Porque às vezes nós estamos trabalhando uma ideia gnóstica, aonde aqui na igreja é sagrado, mas lá fora é profano. Aonde aqui na igreja eu tenho que me comportar como um santo, mas lá fora eu posso fazer de qualquer forma. Essa é uma ideia gnóstica também nesse sentido. Mas vamos aprender um pouquinho então sobre a cidade de Colossos, para onde Paulo escreveu essa carta. Olha só, quando você vai pesquisar a respeito de Colossos, ninguém sabe aqui quando surge essa cidade. Mas nós vamos ter notícias a partir do século VI, do século V antes de Cristo, a respeito de Colossos. E diz algumas pessoas que essa cidade ela já era considerada grande, era uma cidade florescente, uma cidade da região da Frígia. E naquela região, no ano 480 antes de Cristo, Heródoto, pai da história, disse que Colossos era uma cidade grande.
E acontece um fato curioso, amados, em Colossos, porque essa cidade, ela não caminha para a prosperidade e nem para o crescimento. Porém, a cidade de Colossos, ela vem numa escalada decrescente e ela caminha da glória para o esquecimento, fazendo uma viagem nesse sentido, então, decadente, da riqueza para a pobreza, da grandeza para a insignificância. E nós precisamos pensar nessas coisas também. De certa forma, Colossos era a cidade menos importante dessa região da Frígia, ou da região da Ásia Menor, aonde também se encontravam ali Laodiceia e Hierápolis. E a igreja de Colossos, talvez ela fosse a menor igreja dentro dessa cidade, que era considerada a menor cidade dessa região. Mas o interessante é que Paulo, ele escreve endereçando uma carta a essa menor igreja. Então eu e você podemos perguntar da seguinte forma: mas por que Paulo, então, ele gasta um tempo desse para fazer o maior tratado cristológico, escrevendo uma carta a uma igreja de uma cidade pequena, a uma igreja pequena, a uma igreja em um lugar insignificante? Talvez, amados, porque Paulo, ele tinha no coração de que quando o evangelho também chegasse a essa igreja, e por ela estar próxima a duas cidades de afamada e bem conhecida, chamada Laodiceia e Hierápolis, o evangelho pudesse também se propagar nesse sentido. O evangelho também pudesse ser divulgado por aquela região. Vamos então aqui verificar a respeito da glória dessa cidade. Em primeiro lugar, a cidade de Colossos era uma cidade famosa, rica e afamada no seu passado, mas ela não era isso no seu presente. Onde se localizava Colossos? Essa cidade ficava a 160 quilômetros de Éfeso, a capital da província da Ásia Menor. Colossos se encontrava exatamente na bacia do rio Nico, e este rio era um importantíssimo rio, e exatamente nessa bacia do rio Nico, era uma das regiões mais férteis e mais prósperas e mais propícias também à criação de ovinos, de ovelhas. E então nessa cidade nós vamos perceber que haviam grandes indústrias têxteis nesse lugar. Talvez essas grandes indústrias que produziam a melhor qualidade de lã no mundo da sua época. Então, aquela região extremamente rica e de um comércio extremamente pujante, Colossos então ficava ali naquela cidade, naquele povoado, aonde ali residiam frígios, gregos e também judeus. Porque todos os lugares, ou todas as cidades que eram comerciantes, você vai entender e perceber que sempre haviam muitos judeus nesses lugares. Haviam muitos judeus, porque os judeus, eles eram também bem comerciantes nesse sentido. Em segundo lugar, as tragédias naturais na cidade de Colossos. Aconteceu também um fato curioso, porque aquela região do vale do rio Nico era uma região muito propícia também a terremotos. E por isso alguns estudiosos chegaram a afirmar que Colossos era uma cidade boa para terremoto. Era uma cidade, era um lugar bom para terremotos. E os terremotos aconteciam ali com muita frequência. E aonde você vai perceber que acontecem terremotos, acontecem tragédias, acontecem muitas percas, prejuízos e muitas catástrofes. E aconteceu que esta cidade, ela não conseguiu se recuperar desses terremotos. O curioso é que haviam duas cidades vizinhas importantes, Laodiceia e Hierápolis. E você já ouviu falar na carta, das 7 cartas que Jesus, por meio de João, envia ali à igreja de Apocalipse, e uma dessas cartas é a respeito da igreja de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia, ela ficava a 16 quilômetros de Colossos.
E Laodiceia e Hierápolis ficavam tão perto uma da outra que elas ficavam a menos de 10 quilômetros de distância. Uma ficava de um lado do rio Nico, a outra ficava do outro lado, e Colossos, então, encontrava-se a 16 quilômetros rio acima. Acontece um fato interessante, é que Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo na sua época. Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo na sua época. Por quê? Porque achava-se em Laodiceia um grande centro médico. É por isso que os médicos têm aquele símbolo da cobra ali, é por causa do deus Esculápio, que era um deus aonde era adorado na cidade de Laodiceia. Um deus adorado na cidade de Laodiceia. E em Laodiceia tinha um pó para tratar dos olhos, que era conhecido como pó frígio. Era quase um remédio milagroso na época para o tratamento dos olhos. Era um dos maiores centros oftalmológicos do mundo na época. Também em Laodiceia ficava uma rica mina de ouro, e mais do que isso, em Laodiceia também ficava um grande centro bancário. O comentarista bíblico, William Hendricks, ele chega a asseverar que Laodiceia era uma cidade onde só moravam gente ricas, milionárias. É por isso que quando, então, nos anos 60, depois de Cristo, houve um terremoto e a cidade de Laodiceia foi devastada, o interessante é que essa cidade foi reerguida rapidamente, sem a ajuda externa de nenhuma outra cidade, sem a ajuda de ninguém. É por isso que ela, então, quando Jesus escreve ali, por meio de João, para poder, então, exortar essa igreja, a igreja de Laodiceia, ele diz assim: olha, você pensa que você é rica, você pensa que você é uma cidade aonde você não precisa de nada, que você é abastarda e tudo mais. Ele diz assim: pelo contrário, você é uma igreja pobre, cega e nua. Porque em vez de comprar ouro fino de mim, em vez de você olhar e ter os colírios que eu posso dar, você pensa que você é melhor do que qualquer um outro. Nós precisamos ter cuidado com essas coisas, para que nós também não venhamos cair nesses erros, nesse sentido. Amados, quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber, em terceiro lugar, a separação das outras cidades da região de Hierápolis. Por causa, então, desses abalos sísmicos, você vai notar, então, que Colossos, ele nunca conseguiu se reerguer. Mas Hierápolis e Laodiceia, sim. E quando você estuda a respeito de Hierápolis, você vai perceber que ela ficava entre montanhas. E então ali existiam fontes, né? E fontes aonde trabalhava a ideia de saúde. Haviam em Hierápolis fontes térmicas. É por isso que quando Jesus escreve a Laodiceia também, para poder ali exortar aquela igreja, ele trabalha a ideia assim: olha, porque você não é nem quente e nem frio, mas você é morno, eu estou a ponto de vomitar. Jesus não está dizendo a respeito disso que você deve ser um crente frio. Porque às vezes algumas pessoas elas dizem assim: olha, eu não estou quente, mas eu também não estou morno, eu sou frio. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque o que a Bíblia me ensina e te ensina é que tanto eu quanto você, nós precisamos, nesse sentido, sermos quentes. Sermos alguém que tem uma vida intensa de oração e de leitura da palavra. Mas às vezes nós queremos usar desculpa nesse sentido, para dizer assim: olha, eu não sou morno, mas eu sou frio. E está errado, está equivocado nesse sentido. Você vai perceber então que Hierápolis era uma cidade de saúde, onde as pessoas tiravam férias para poder descansar, por causa das suas fontes termais. Por causa das suas fontes térmicas. Eles iam para lá. Nada como você poder ir em lugares nesse sentido. Mas nós podemos olhar e perceber num quarto lugar, na cidade de Colossos havia uma grande colônia de judeus. E por que isso é importante?
Porque você vai perceber e vai notar que na carta de Paulo aos Colossenses há uma influência judaica nessa questão. Você vai perceber que há uma influência no sentido de comida, há uma influência no sentido de circuncisão, há uma influência nesse sentido a respeito daquilo que você deve comer ou daquilo que você não deve comer. Você vai notar muito bem isso nessa carta. Mas você vai então perceber que havia por parte desses judeus, no culto na cidade de Colossos, então, uma cerimônia legalista por parte desses judeus, que estava presente nos problemas da igreja, nos problemas da cidade, aonde essa cidade estava enfrentando. Porque quando Antíoco III, conhecido como Grande, no Império Seleucida, ele então levou alguns judeus cativos, ele vai então mandar depois 2.000 famílias para essa região, para este lugar, e o que aconteceu? Essas 2.000 famílias, elas então se enriqueceram, e os judeus aonde chega, via de regra, eles prosperam, e eles então aqui se tornam alguém influenciadores na cidade. A ponto de quando Paulo escreve essa carta, segundo os estudiosos, devia habitar nessa região cerca de 50.000 judeus. Só que o judaísmo dessa região acabou sendo profundamente influenciado pela cultura também grega. E é por isso então que há esse problemão dentro da igreja do gnosticismo. E aonde um gnosticismo traz uma ideia errada da matéria, traz uma ideia errada a respeito também daquilo que é espiritual. E você então vai perceber que esse judaísmo com o grego, ele traz aqui um ajuntamento aonde vem afrouxar as doutrinas bíblicas. E nós percebemos isso nos dias de hoje. E nós percebemos que algumas pessoas têm se levantado aí com o copo de água milagroso, com o tijolinho da sua casa própria, tem se levantado aí com um lenço babado, dizendo que se você estender ele na sua casa, você não vai ter mais problema algum. Se você jogar 1 quilo de sal na porta da sua casa, o diabo não pode entrar com seus anjos. E aí vem ensinando um monte de bobeiras que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com aquilo que Cristo Jesus ensina na sua palavra. E nós precisamos, amados, olhar e também combater essas coisas que têm atrapalhado o Evangelho de Cristo Jesus nos dias de hoje. Mas em último lugar, para a gente encerrar, quem foi o fundador da igreja de Colossos? E aí, se você quiser conferir na sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Ou seja, quando você vai olhar para o Pentecostes, haviam judeus frígios em Jerusalém. E provavelmente então nós vamos compreender que a igreja de Colossos começa com alguém nesse sentido, com alguém que ouviu a mensagem de Cristo no dia de Pentecostes. E nós vamos entender então que a pessoa que estava lá e que provavelmente ouviu essa mensagem chama-se Epáfras. E se você for no capítulo 1, versículo 7, diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo, ele entendia que Epáfras, ele era um fiel ministro de Cristo na igreja de Colossenses. Porque lá no capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo ele vai dizer assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceias e pelos de Hierápolis. Esses versículos dão-nos a ideia, ou nos traz a ideia, de que Epáfras,
ele era pastor e ele era o fundador da igreja de Colossos. Também nós acreditamos que por meio dele a igreja, ou na cidade de Laodiceia, chegou o evangelho, e também na cidade de Hierápolis chegou o evangelho de Cristo Jesus por meio de Epáfras, porque aquelas cidades todas ficavam bem próximas. Diríamos hoje que essa região era uma região metropolitana ao redor do vale do Rio Nico, aonde Epáfras foi o fundador, aonde Epáfras foi o pastor dessas 3 igrejas nessas 3 cidades. Amados, eu quero encerrar pensando com vocês o seguinte: o que eu e você temos feito pelo Evangelho de Cristo Jesus? Se o Evangelho de Cristo Jesus depender de mim e de você, para que outras cidades vizinhas, próximas, cheguem ao pleno conhecimento, eles vão conhecer? O Riozinho, um distrito de Cacoal, se o Evangelho depender de mim e de você, os moradores ali vão conhecer a Cristo Jesus? Amados, a partir de ontem nós começamos com muita alegria e nós percebemos também a alegria do irmão João Eduardo e a sua esposa Creuzeni, por começarmos ali um ponto de culto. Todo primeiro sábado do mês, e aí eu gostaria de convocar a igreja para que nós pudéssemos estar lá. Então, assim, não marcar nenhuma programação no primeiro sábado do mês, para que nós possamos, a não ser que marque antes, mais cedo, para que nós possamos estar lá com esses amados irmãos às 5 horas da tarde, para que ali nós possamos cultuar a Deus e pregar o Evangelho de Cristo Jesus naquele lugar, e as pessoas ali puderem conhecer a Cristo Jesus por meio das nossas vidas. O primeiro sábado agora de setembro nós não vamos ter, porque como nós tivemos ontem, mas o primeiro sábado de outubro toda a igreja já está convocada para que nós possamos ali ter um momento onde nós temos a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo Jesus. E aquelas pessoas, amadas, elas vão depender nesse sentido da minha vida e da sua vida para ouvir desse Evangelho. Elas vão depender das minhas orações e das suas orações para que Cristo Jesus possa descortinar o coração desses amados. Mas também, amados, nós temos a cada 15 dias culto ali na cidade de Ministro Andreasa. Você está também convidado e convocado aí, a cada 15 dias. Nessa quinta-feira, se Deus permitir, nós iremos então ali cultuar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus também em Ministro Andreasa. Você está também convidado e convocado para que nós possamos lá, juntos, adorar a Cristo Jesus e levar o Evangelho de Cristo Jesus aos irmãos que já conhecem e também àqueles que não conhecem ainda desse Evangelho. Às vezes nós falamos assim: mas pastor, o que eu vou fazer na igreja? Amados, tem tanta coisa para a gente fazer. Tem pessoas novas chegando na igreja que precisam ser discipuladas. Sejam elas adolescentes, jovens ou casados, que você pode se dispor e falar assim: pastor, olha, eu quero cuidar de alguém. De repente você fala assim: mas pastor, eu não sei. A gente aprende tudo junto, amados. Nós aprendemos juntos. Você tem todo o material, tem todo um roteiro para seguir. Então isso não pode ser desculpa minha e sua nesse sentido. Dia 28 agora de setembro nós vamos ter um treinamento na igreja, para que você possa aprender a interpretar melhor a Bíblia, com o reverendo Wagner Nogueira, um dos professores do nosso seminário. Ele irá falar sobre hermenêutica bíblica, e eu quero te dizer que são somente 30 vagas, e nós já temos 5 que já deram o nome, então quer dizer que só tem mais 25 vagas. E às vezes nós pensamos assim: como que eu posso aprender mais? Está aí as oportunidades. As oportunidades, elas têm vindo até nós, amados. Basta nós nos dispormos. Vamos orar?
Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo seu cuidado. E obrigado também pelo teu grande amor. Obrigado, Deus, pelo panorama da carta de Colossenses em que nós podemos vislumbrar. Para que na semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, quando for introduzido o assunto, Deus, a pregação em si da tua palavra, nós possamos, Deus, ter já uma compreensão daquilo que nós vamos ouvir nesses dias aqui, na carta do teu servo, o apóstolo Paulo, aos nossos irmãos de Colossos. Deus, muito obrigado, e que em Cristo Jesus nós possamos sair daqui, Deus, animados e desafiados pela sua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Convido os presbíteros para que nós possamos obrigado. Pode ir. Amados, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Dos versículos 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 em diante. Amém? O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amados, o que o Paulo ele traz a mim e a você nesse momento é que tanto eu quanto você possamos nos examinar. E essa ideia do exame é uma ideia de que você faz por você mesmo. É interessante que, por mais que a Bíblia diz que o marido e a mulher é uma só carne, mas nesse momento o esposo não pode fazer um exame pela esposa, e nem a esposa pode fazer um exame pelo esposo, porque ele é um momento pessoal, é um momento em que você faz o exame da sua vida, é um momento em que eu faço o exame da minha vida, porque esse é um momento em que eu, com o Senhor, examino a minha vida. É por isso que, então, Davi, ele diz no Salmo 139 ao Senhor da seguinte forma, né? Mostrando que, para que Deus fizesse com que trouxesse a ele, a sua memória, aquilo que ele pudesse não ter conhecimento do seu pecado. Que nós possamos também pedir ao Senhor: Senhor, nesse momento em que eu vou fazer o meu exame, que o Senhor possa, Deus, me convencer dos meus pecados, me convencer, Deus, e me ajudar a fazer um exame. Eu gostaria de te convidar
para que nesse momento nós pudéssemos orar, fazendo o exame e também já orando, consagrando esses elementos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, o salmista Davi, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele não tinha dúvida que de fato Deus houvesse algum caminho que precisava ser consertado diante do Senhor. Deus, esse é um exame pessoal, aonde, Deus, eu preciso me consertar diante do Senhor também. Claro que nós já tivemos toda essa semana para fazermos isso, Pai, aonde nós estivemos aqui orando, Deus, e buscando a face do Senhor nesse lugar. Mas nós queremos mais uma vez, Deus, pedir que o Senhor nos ajude a fazermos esse exame, para que nós possamos, Deus, apresentar ao Senhor os nossos pecados. Pecados esses por palavras, por pensamentos, por atitudes, por omissão. E que o Senhor, Deus, nos purifique em nome de Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos também nesse momento consagrar esses elementos ao Senhor. Pai, o pão, Deus, e o suco de uva, que simbolicamente representam o corpo e o sangue do teu Filho Cristo Jesus derramado naquela cruz. Deus, que esses elementos possam causar em nós o efeito necessário para o qual a tua palavra descreve a respeito deles. Como diz aqui, Deus, que nós possamos ser fortalecidos ao fazer esse exame e podermos participar dignamente desse momento. Em nome de Cristo Jesus é que oramos e consagramos esses elementos que serão, Deus, utilizados pelo teu povo nesta noite. Em nome de Jesus é que oramos e consagramos a ti. Amém. Gostaria de convidar a igreja, aqueles que estão aptos a participar desse momento, a se colocar em pé. Se você é membro de uma igreja reconhecidamente evangélica e se faz presente aqui nesta noite, e se você está em plena comunhão com a sua igreja, você também é convidado a participar desse momento conosco. A ceia na Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é restrita aos membros dessa igreja, mas ela é a ceia do Senhor Jesus. Então ela é a ceia a todo o povo de Deus que confessa a Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador e que está em plena comunhão com a sua igreja. Então eu gostaria de te convidar a se colocar em pé para que fique fácil também a distribuição dos elementos nesse momento. Nesse momento iremos também cantar o hino 269, Pureza no Sangue de Cristo. Pureza
único. Alguém foi omitido em algum dos elementos? Não? Ok. Te agradeço, pode ser novamente, enquanto nós servimos aqui. A igreja, se pudesse colocar em pé, para que nós possamos cantar o último hino dessa noite.
2 palavras de oração com o presbítero Antônio Berto, agradecendo ao Senhor, depois com o presbítero Arsênio, e aí eu impetro a bênção. Poderoso e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, e a salvação está em Cristo Jesus. E nós somos gratos porque, não sendo merecedores, o Senhor nos amou e entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. E nessa noite estamos em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, obedecendo ao Senhor na sua ordenança, na celebração da ceia do Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar firmes no Teu caminho. Dependemos totalmente do Senhor, que o Senhor aumenta a nossa fé em Ti, ó Pai, e que nós possamos ser testemunhas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a vencer o pecado, ajuda-nos, Senhor, a vencer o mundo, segundo a Tua vontade. Nós Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando a Tua presença, Senhor Deus, Te louvamos pela grandeza do Teu amor para conosco, Senhor Deus, que através, Senhor Deus, do sangue do Teu Filho Jesus, e através, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que entrou nos nossos corações e nos fez, Senhor Deus, compreender, Senhor Deus, as verdades contidas na Tua palavra, que nós estamos aqui, Senhor Deus, louvando o Teu nome hoje. Que nós possamos, meu Pai, estar nos dispondo, Senhor Deus, a irmos também levar essa palavra àquelas pessoas, meu Pai, que estão ao nosso redor, Senhor Deus, necessitando, Senhor Deus, ouvir do Senhor, meu Pai. Como o pastor falou há pouco, Senhor Deus, no Riozinho, Senhor Deus, que é aqui muito próximo a nós, e muitos outros lugares aqui próximo, meu Deus, nós possamos estar, Senhor Deus, nos dispondo, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, cumprir, Senhor Deus, o que a Tua palavra nos ordena, meu Pai. No nome de Jesus, meu Deus, nós possamos viver, Senhor Deus, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, meu Pai. Nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, vós que outrora não erais povo de Deus, mas que agora sois povo desse Deus amado e poderoso, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, o avivar do Espírito Santo sejam abundantes na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas hoje e para todos sempre.